Talvez surpreenda saber que há duas guerras em andamento na Europa. Você sabe, é claro, sobre a batalha intensa entre a Ucrânia e a Rússia, com bombardeios de artilharia intensos, enxames de drones no campo de batalha e F-16Es ou Miras 2000 patrulhando os céus. Mas há outra guerra ocorrendo ao mesmo tempo, travada nas sombras e envolvendo Ucrânia e Rússia. Na Segunda Guerra, pessoas comuns viraram grandes sabotadores. Eles são a resistência ucraniana e enfraquecem a linha de frente russa por dentro. Vamos entender como a Ucrânia atua na clandestinidade para romper as linhas de frente russas nessa guerra nas sombras. Agora não é só um pequeno grupo de voluntários tentando impulsionar a vitória da Ucrânia aos poucos. É uma rede de resistência profunda, com muitos partidários, agentes secretos e até duplos. Todos têm o mesmo objetivo: fazer sabotagens eficazes atrás das linhas inimigas para impedir que a Rússia inicie e mantenha uma invasão. Não é a primeira vez que infiltrações profundas e células de resistência participam desta guerra. Em 11 de outubro de 2025, partisãs ucranianos que haviam se infiltrado nas forças armadas russas impediram uma ofensiva planejada perto de Vovchansk, na região de Kharkiv. Os agentes infiltraram-se no 82º Regimento de Fuzileiros Motorizados da Rússia, convivendo com os soldados e integrando-se às fileiras. Lá dentro, eles contataram a inteligência ucraniana e passaram coordenadas exatas da artilharia russa, veículos blindados e tropas, cercando o regimento e unidades próximas. Isso permitiu que as forças de defesa da Ucrânia fizessem ataques preventivos e impedissem o ataque russo planejado antes mesmo de começar. Essa operação foi realizada pelo grupo Atesh, uma célula de resistência anti-russa. Atesh geralmente significa fogo. Na Crimeia, o tatar é composto e recruta ucranianos, minorias étnicas não russas e russas, como os já mencionados tártaros da Crimeia, em territórios ocupados. O movimento propriamente dito começou praticamente com a própria invasão e até 2025, seus membros conseguiram se infiltrar lentamente em todas as partes do exército russo. A Atesh é um grupo relativamente solto de nacionalistas ucranianos que buscam integrar um movimento de resistência. O verdadeiro iniciador da maioria das operações clandestinas na Ucrânia é a própria inteligência militar ucraniana. Isso é detalhado em uma entrevista notável de Sasha das Forças de Operações Especiais da Ucrânia, ou Forças de Operações Especiais com um veículo ucraniano, Kromadske. Na entrevista, Sasha revelou que as Forças de Operações Especiais têm identificado e selecionado discretamente pessoas que estão localizadas em áreas estratégicas, que podem apoiar células de resistência, ou seja, territórios ocupados pela Rússia ou aqueles que estão prestes a ser ocupados por forças invasoras. O infiltrado típico é alguém patriótico e realmente disposto a cumprir tarefas do movimento de resistência. Mas eles não participam da operação só com boas intenções. O processo de treinamento é fascinantemente abrangente. Os candidatos escolhidos recebem treinamentos remotos e presenciais em locais seguros, fora das áreas ocupadas pela Rússia. O Forças de Operações Especiais ensina os agentes a avaliar riscos, se misturar e evitar chamar atenção. Os militares criam um plano comportamental para cada agente, podendo exigir que se juntem às autoridades, atuem na administração local ou administrem sites pró-Rússia, como disfarce. A segurança operacional é infalível. Ninguém, nem mesmo a família do agente, deve saber de suas atividades, exceto se dois parentes atuarem juntos para o Forças de Operações Especiais. A Ucrânia criou planos de evacuação para cada novo agente caso sejam descobertos. Se um agente perder a coragem ou enfrentar ameaças, ele e sua família são evacuados imediatamente. A diversidade de missões aqui é impressionante. Ao contrário dos movimentos do Atesh, essas pessoas atuam no lado civil da invasão russa. Normalmente, eles são orientados a interferir na administração local para, aos poucos, semear descontentamento e insatisfação com as autoridades de ocupação que estão trabalhando para integrar a Ucrânia abruptamente à própria Rússia. Mesmo missões civis podem usar métodos violentos para reduzir a influência russa nas áreas ocupadas. Os esforços deles também podem incluir a destruição direta de suprimentos militares ou o assassinato de soldados.
O Forças de Operações Especiais atua principalmente por esse tipo de missão. Indivíduos extremamente estáveis e dedicados, que entendem a pressão que vão enfrentar e as consequências de suas ações. Está funcionando além das expectativas de qualquer um. O alcance dessas operações cresceu de simples reconhecimento para sabotagem e ataques táticos em centenas de quilômetros além da linha de frente. Para isso, Forças de Operações Especiais e ATESH adotam uma tática diferente. Se voltarmos à incursão de 11 de outubro, há outra parte importante no anúncio feito nas redes sociais. Até em unidades de elite do exército inimigo, alguns aceitam ajudar a Ucrânia por recompensa. Isso sugere que a inteligência ucraniana e grupos infiltrados podem usar tropas russas, especialmente minorias étnicas ou ucranianos recrutados à força. Simplificando, o apoio à Ucrânia é tão amplo que penetrou até mesmo nas forças armadas russas. Se a oposição pagar bem, eles aceitam participar das operações. Segundo Zocar, coordenador do ATESH há 20 anos, o movimento possui agentes tanto na Ucrânia ocupada quanto em várias cidades e regiões da Rússia, onde cartazes de recrutamento surgem em postes de telégrafo, até mesmo na Sibéria. O movimento conseguiu infiltrar-se com sucesso em fábricas da indústria de defesa russa e em unidades militares, fornecendo informações detalhadas que permitem ataques de precisão ucranianos. O alto número de incidentes notáveis com células de resistência ucranianas impressiona. No fim de novembro de 2023, sabotadores ucranianos colocaram explosivos em um trem russo com diesel e combustível de aviação, a cerca de 3.000 milhas da fronteira da Ucrânia. A explosão foi cronometrada para ocorrer dentro do túnel Severomusk, de 9 milhas na Sibéria, visando tanto o trem quanto o túnel. Ao contrário de outras rotas, destruir um túnel gera grandes consequências. Com ferrovias expostas, novos trilhos são instalados facilmente e trens começam a operar em semanas. Esse túnel era um elo vital entre Rússia e China, que se tornou um dos principais exportadores de armas e munições para a Rússia. Foram necessárias décadas para o túnel se tornar totalmente operacional, pois é um dos mais longos do mundo. Destruir o túnel gerou danos ainda maiores. Praticamente impediu a Rússia de usar essa parte da ferrovia por meses ou até anos, até que pudessem remover os escombros e tornar o túnel estável o suficiente para o tráfego constante. Em abril de 2025, um partidário pró-ucraniano infiltrado no Grupo Militar Central da Rússia sabotou a frente de Donetsk, incendiando um tanque russo. O agente atacou enquanto os russos instalavam blindagem extra no tanque e os mecânicos bebiam, diminuindo sua atenção. Após destruir o tanque e provocar um incêndio, o agente saiu sem ser detectado para um local seguro. Meses depois, em junho, agentes ucranianos sabotaram uma subestação elétrica em Kaliningrado, Rússia, causando prejuízo de 5 milhões de dólares e cortando a eletricidade de uma instalação militar. Os agentes drenaram o líquido de resfriamento do transformador e incendiaram a instalação, causando grandes danos a instalações militares russas próximas. Em outubro de 2025, um partisão de Tesh atacou uma ferrovia a cerca de 960 quilômetros da fronteira da Ucrânia, na República de Chuvasquia, Rússia. Esta é uma linha de suprimento crítica usada para transportar drones de ataque Shahid da fábrica de Yelubuga até a linha de frente e zonas de implantação. Isso equivale à distância de Washington, Distrito de Colômbia, a Miami, mostrando como o alcance da Ucrânia se estende profundamente na Rússia. A sabotagem de infraestrutura é prioridade para movimentos ucranianos, pois ferrovias e fábricas militares são vitais para a máquina de guerra russa. As operações ferroviárias em si são vitais para negar à Rússia a capacidade de direcionar suas vantagens numéricas para a linha de frente real. Em 2023, grupos de resistência ucranianos em Zaporizhia realizaram 10 sabotagens ferroviárias bem-sucedidas. Para enfrentar o aumento de atividade nas ferrovias, militares russos voltaram a usar trens blindados da era soviética em operações e rotas de suprimento. Os trens blindados possuem vagões para tropas, carga e armamentos ofensivos e defensivos, como canhões automáticos, infantaria, chassis de veículos de combate ou canhões antiaéreos. Os trens ampliam as opções de vigilância e reconhecimento.
além de facilitar o transporte de equipamentos de reparo emergencial pela Rússia. O auge dos trens blindados em batalha ocorreu durante a Guerra Fria por um motivo. Um trem é bem menos manobrável que um veículo com rodas ou esteiras. Além disso, os horários dos trens são mais rígidos e previsíveis, tornando mais fácil para a Rússia ser alvo. O uso desses trens nas rotas de suprimento evidenciou como as sabotagens ucranianas prejudicam a economia de guerra e a estratégia. O auge das operações atrás das linhas inimigas pode ter sido a Operação Teia de Aranha, provavelmente conduzida pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, e não por tropas de resistência. A estratégia era totalmente oposta à sabotagem tradicional. A Ucrânia conseguiu contrabandear cerca de 117 drones em caminhões que transportaram esses drones para 5 diferentes bases aéreas espalhadas pela Rússia. O alvo mais distante era a base aérea de Belaya, no leste da Sibéria, situada a cerca de 4.300 quilômetros da fronteira entre Rússia e Ucrânia e da linha de frente. Depois, os drones foram ativados e navegaram através de redes móveis, realizando ataques kamikaze nas bases militares. Os principais alvos foram aeronaves, incluindo bombardeiros estratégicos como o 295 e o 220 e 2M3, que não são mais fabricados pela Rússia e não podem ser recuperados. Um total de 41 bombardeiros foram destruídos ou danificados, o que se estima ser 1/3 de todo o arsenal de bombardeiros nucleares da Rússia. Pense nisso. A Ucrânia posicionou drones na Rússia, manteve segurança operacional no continente e realizou ataques coordenados em instalações militares fortemente defendidas. O cálculo econômico é impressionante. O custo exato da Operação Teia de Aranha não foi divulgado, mas pode ser estimado com base em operações anteriores. O ataque ucraniano a bases aéreas russas destruiu bilhões em aeronaves com drones que custaram só centenas de milhares. Uma relação custo-benefício que faz até os famosos ataques de drones First Person View da Ucrânia a tanques parecerem modestos. A Tesh também não ficou em silêncio. Em conjunto com a Operação Teia de Aranha, a Tesh também realizou um ato de sabotagem ferroviária na linha férrea Volnovaca-Mariupol, que atende de forma vital o território ocupado e contorna a ponte da Crimeia. O maior ataque de longo alcance, somado à sabotagem tradicional, revela a intenção das células de resistência ucranianas na Rússia. Ao distribuir ataques por vastas extensões de território, a Rússia está sendo enfraquecida economicamente e estrategicamente. Enquanto isso, o impacto psicológico sobre as forças russas tem sido profundo e mensurável. Agora, militares russos temem quais agentes da resistência ucraniana atuarão em operações de sabotagem. Claro, destruir equipamentos em bases militares com explosivos e drones é uma coisa. Esses são apenas tanques e aeronaves que não estavam sendo usados ativamente. Esses agentes também podem entregar comida envenenada, plantar explosivos sob veículos e acioná-los em movimento, e fornecer inteligência direta sobre os movimentos das unidades. Assim, regimentos inteiros podem ser dizimados à distância com um único ataque aéreo. Esses medos têm fundamento. Em novembro de 2023, 26 militares russos foram envenenados e 5 mortos por ataque de míssil. Imagine ser um soldado russo na Ucrânia ocupada, sem poder confiar na comida oferecida pelos moradores. Quem conserta seu tanque pode trabalhar para a inteligência ucraniana. Seu cigarro eletrônico novo pode ter explosivos. Qualquer ucraniano pode estar repassando informações para a artilharia atacar sua posição. E você não pode simplesmente atribuir isso à paranoia, pois isso pode realmente estar acontecendo com você ou com outra unidade. Esse tipo de insegurança é exatamente o que a guerra de guerrilha, nesse nível pessoal, foi projetada para criar. No fim das contas, o objetivo principal é fazer com que os soldados russos se ressentam de terem sido enviados para a guerra em primeiro lugar. Após as tentativas fracassadas de cruzar o rio Dnipro pela 70ª Divisão de Fuzileiros Motorizados da Rússia, a TES relatou piora entre as forças russas. Pelotões inteiros não voltavam dos ataques. O movimento partidário notou que, mesmo com grandes perdas, o comando militar segue enviando tropas para a morte, aumentando o número de soldados russos tentando evitar o combate. As implicações estratégicas desta guerra nas sombras vão muito além das operações individuais de sabotagem.
Cada trem que não chega com munição, cada depósito de combustível que explode em chamas, cada aeronave destruída no solo antes de poder decolar, mísseis de cruzeiro. Tudo isso torna a Rússia diariamente menos capaz de pressionar a Ucrânia. Essas pequenas vitórias acabam tornando os esforços da Ucrânia ainda mais impressionantes. A resposta da Rússia tem sido brutal, mas no fim ineficaz. Enquanto o Serviço Federal de Segurança caça combatentes revirando vilarejos e usando detenções em massa e violência contra suspeitos, a rede distribuída de resistência da Ucrânia é quase impossível de erradicar. Quando coordenadores ucranianos identificam agentes duplos, isolam essas células e seguem as operações em outros locais. De forma mais ampla, a Rússia também tentou aumentar as medidas de segurança, enviando mais forças de elite para caçar redes de partisãs e implementando punições mais severas para a colaboração com a Ucrânia. Os serviços especiais russos tiveram que designar mais pessoal para caçar sabotadores, desviando recursos das operações na linha de frente. Apesar da vigilância reforçada, partisãs ucranianos seguem realizando operações bem-sucedidas em territórios ocupados e dentro da Rússia. Aqui a estratégia da Ucrânia se mostra brilhante. Cada soldado russo caçando partisãs é um a menos atacando posições ucranianas. Cada posto de controle que atrasa Buarikmi, a logística russa beneficia as forças ucranianas. Cada hora dos comandantes russos com ameaças internas é uma hora a menos para planejar ofensivas. Também é importante notar que essa resistência ucraniana não surgiu do nada. Rússia e Ucrânia estão praticamente em guerra uma com a outra desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia e iniciou sua campanha ofensiva contra a Ucrânia para integrá-la à federação. Seguindo essa linha do tempo, os ucranianos tiveram 8 anos para planejar contra-operações no país. Isso lhes deu vantagem vital de território doméstico, quando a Rússia iniciou a invasão em 2022. Por 8 anos, a Ucrânia tem visto em primeira mão como a Rússia opera dentro do território que ocupa. Antes da invasão russa à Crimeia, os ucranianos comuns não precisavam se preocupar em participar de movimentos clandestinos. Para quem estava na Crimeia após 2015, isso virou realidade de repente. Criar uma operação secreta só aumentou desde então, resultando em toda a Ucrânia se tornando cada vez mais hostil às operações russas e mais preparada para o que era considerado inevitável. Essa resistência também nos mostra por que a invasão inicial em grande escala da Rússia falhou nas primeiras horas de 24 de fevereiro de 2022. Quando a Rússia anexou a Crimeia, fez isso praticamente sem disparar um único tiro. Forças especiais russas ocuparam o aeroporto de Sebastopol, prédios governamentais e convocaram o movimento de independência e eleições. O presidente russo Vladimir Putin pretendia aplicar o mesmo plano na Ucrânia, mirando Kiev e o aeroporto de Hostomel. A Ucrânia já conhecia a estratégia e estava preparada para impedir o ataque inicial que visava derrubar seu governo. Quando o plano inicial de invasão falhou, o país inteiro se mobilizou para agir. As redes de resistência, criadas entre 2014 e 2022, deram base à guerra nas sombras que agora rompe a linha de frente da Rússia. Canais de recrutamento desenvolvidos ao longo dos anos permitem uma rápida expansão e infiltração nas forças armadas da Rússia. Métodos de treinamento aprimorados por tentativa e erro podem ser aplicados em grande escala. Redes de inteligência, formadas no conflito em Donbass, podem ser ativadas no território recém-ocupado. O movimento de resistência também criou pontos de pressão que se somam às crises financeiras e demográficas já existentes na Rússia. A Rússia perdeu mais de 1 milhão de combatentes, incluindo mortos e gravemente feridos, ao longo de 3 anos e meio. O número inclui mais de 5.000 oficiais russos até maio de 2025, sendo cerca de 10% oficiais de patente major ou superior, incluindo uma dúzia de generais. Esse ponto é devastador para a Rússia, pois oficiais superiores não são facilmente substituídos, já que cada cargo exige anos de treinamento. Mas 1 milhão de pessoas representa uma marca mais duradoura na capacidade da Rússia de guerrear. Com a falta de pessoal nas Forças Armadas, as tropas enfrentam um grande desafio para manter recrutamento e conscrição. Então você tem que considerar que a Rússia praticamente já passou por todo o seu exército durante a guerra, já que começou com cerca de 90.000 soldados ativos
Esses fatores fazem com que a Rússia recrute mais pessoas altamente motivadas, extremamente desesperadas ou com outros motivos, como integrar uma célula de resistência ucraniana. Em segundo lugar, a economia da Rússia agora está totalmente focada em tentar extrair o máximo de valor possível para financiar a guerra. O orçamento militar de 2025 representou 40% dos gastos do governo e mais de 7% do produto interno bruto, níveis não vistos desde o auge da Guerra Fria. Mesmo assim, o complexo militar industrial russo quase colapsou, com exportações mínimas desde o segundo ano da guerra. A Rússia deve manter internamente tudo que produz para a guerra, ao invés de gerar dinheiro para financiá-la. O problema surge quando as ferrovias que levariam o equipamento à linha de frente deixam de funcionar. De repente, há tanques e munições armazenados ali, talvez nem estejam seguros. Com a crescente capacidade dos grupos de resistência ucranianos e ataques de longo alcance, o movimento de resistência tende a se tornar mais eficaz com o tempo. Como a Rússia está sendo drenada de recursos, alguns analistas sugeriram que levaria anos até que ela consiga realmente reabastecer os suprimentos, que estão sendo afetados pelas sanções ocidentais e pelas perdas humanas imediatas. Cada ação desesperada da Rússia dá mais tempo e oportunidades à resistência para infiltração e exploração. Obrigado por assistir. Agora, para saber como a Ucrânia revolucionou a guerra moderna com drones em operações de resistência, veja nossa análise das capacidades de guerra assimétrica do país. Para acompanhar o progresso da guerra e eventos geopolíticos, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.